Olá, nós vamos continuar o nosso estudo da lição dessa semana. O tema de hoje é uma nova existência. Antes, porém, de nós continuarmos, eu quero pedir a tua contribuição para o nosso canal. Como? Se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho. E também curtindo os nossos vídeos para que assim a mensagem de Deus seja levada a mais e mais pessoas. Bom, eu queria ler um verso com vocês das Sagradas Escrituras, que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe, a nossa lição dessa semana está trazendo uma história interessante. Dois amigos estavam conversando, e aí um deles falou sobre a ideia da vida eterna, ou seja, a possibilidade de viver eternamente. E o outro parou, pensou e de forma negativa ele falou assim: vida eterna? Imagina, nós já vivemos aqui 70, 80 anos nesse mundo de sofrimento. Agora você imagina, já é difícil, agora você imagine prolongar isso por toda a eternidade. Sabe, querido, realmente, se nós pararmos para pensar em viver uma vida eterna no mundo que nós estamos vivendo hoje, realmente não é uma boa ideia. Pare para pensar. Como está o nosso mundo hoje? O nosso mundo hoje é um mundo de muita tristeza. Nós estamos passando por um período difícil, que é esse período da pandemia, da Covid-19. E quantas pessoas têm morrido? Né? Aqui no Brasil já passa mais de 180 mil mortos por causa dessa Covid. No mundo é mais de 1 milhão de mortos. O sofrimento é muito grande. E isso nós estamos falando apenas de uma enfermidade. Mas ao mesmo tempo que essa enfermidade pandêmica está aí assolando a humanidade, nós podemos ver outras doenças continuam matando. Né? Pessoas continuam morrendo de câncer, pessoas continuam morrendo de coração, pessoas continuam morrendo de dengue, de tantas outras doenças. O sofrimento humano é muito grande. Pessoas continuam morrendo de fome. Né? No mundo são mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome. E muitas delas morrem de fome todos os dias. Talvez seja uma pandemia pior até do que a Covid. Então, realmente a gente parar e pensar assim, viver uma eternidade neste mundo aqui não tem sentido algum. Só que quando a Bíblia fala de eternidade, ela fala de uma nova existência. Quando a Bíblia nos promete uma vida eterna, ela não está prometendo uma vida eterna nesse estado de coisas. Eu queria ler com vocês alguns textos, e o primeiro desses textos está em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, dos versículos 10 a 13. Eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Visto que todas essas coisas onde ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo o seguinte: este mundo que nós estamos vendo, esse céu e essa terra que nós vivemos, ela vai deixar de existir. Ela não existirá para sempre. Deus nos promete um novo céu e uma nova terra, nos quais habita justiça. Talvez você seja uma pessoa que busque justiça na sua vida. Alguém lhe fez mal, alguém cometeu um crime contra você
mas a justiça dos homens não puniu essa pessoa. E você busca por justiça na sua vida. Bom, a Bíblia diz que o novo céu e a nova terra a justiça habita neste lugar. Será um lugar de justiça. Uma outra passagem das Escrituras, do qual nós lemos um verso, agora eu quero ler a passagem toda com vocês, está em Apocalipse capítulo 21. Ela é bem interessante. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Que promessa maravilhosa, irmãos. Que promessa linda nós temos aqui na palavra de Deus. Imagine, Deus, ele está nos dizendo que Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. E aqui nós vemos algumas características deste novo céu e desta nova terra. Este novo céu e essa nova terra tem uma cidade santa chamada Nova Jerusalém. E se você ler o capítulo 22 de Apocalipse, você vai ver uma descrição. O próprio capítulo 21, na realidade, o capítulo 21 e começo do capítulo 22, você vai ver uma descrição desta Nova Jerusalém. Mas mais do que isso, olha só, o verso 4 é maravilhoso, esse verso 4, irmãos. Veja só o que diz aqui: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lágrimas não vão existir na eternidade, no novo céu e na nova terra. Lágrimas não vão existir, mas não é só lágrimas que não vão existir. Diz o texto bíblico: a morte não existirá mais. Pensa nisso. Você vai poder viver a eternidade, toda a eternidade, ao lado das pessoas que você ama, ao lado das pessoas que te amam. A morte já não existirá. Nunca mais seremos separados por causa da morte. Pense no, quem sabe, você que já perdeu a sua mãe, você que já perdeu o seu pai, ou seu esposo, sua esposa, quem sabe você perdeu um filho, quem sabe, eu não sei quem a morte separou de você. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar essas pessoas. Se elas morreram em Cristo, elas vão ser ressuscitadas e vocês vão se juntar. E vocês se juntarão para nunca mais se separarem. Que pensamento maravilhoso! A morte já não existirá, portanto não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá choro. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso, minhas irmãs, meus irmãos, a gente pensar nessa nova existência. Eu queria ler com vocês uma passagem de um livro chamado A Fé pela Qual Eu Vivo, que vem na lição. Eu achei maravilhosa essa passagem. Diz assim: Consideremos com todo o empenho o bendito porvir. Atravesse a nossa fé toda a nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele cobriu os portais do paraíso, ele abriu os portais do paraíso para todos quanto recebem e nele creem. Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá. Alegre-se o nosso coração nessa esperança. Não demorará muito, até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença,
todas as provações e sofrimentos dessa vida serão como nada. Acho que é por isso que o apóstolo Paulo lhe diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória. Porque, realmente, quando tudo isso passar e quando Jesus voltar, nós vamos perceber que esse pequeno tempo, esse pequeno espaço de tempo que nós levamos aqui neste mundo, é nada comparado à eternidade que Ele quer nos dar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós ansiamos pela Tua volta e nós queremos estar no céu com o Senhor. Então eu te peço nesse momento, nos prepare para viver a eternidade com o Senhor. Nesse mundo tão maravilhoso que o Senhor nos promete. Que esta promessa, ó Deus, se concretize na nossa vida. Em Teu nome oramos. Amém. Que Deus o abençoe grandemente.